seguindo a nossa agenda, eu queria chamar aqui o meu parceirão, William Higashi. O William atua há mais de 30 anos na área de TI, né? Nos últimos 6 anos no Officetrack. Desde 2011 ele atua como gerente de projeto na 3Com. Eu cheguei ali na 3Com em 2014, né? E já me colocaram numa salinha ali na frente do William e falaram, olha, tem que passar essa informação que você tem na cabeça de Officetrack para esse cara aqui. Ali eu conheci o William e de lá para cá, o William, 6 anos juntos aí, cara, um cara fantástico do bem. Nós vamos falar sobre as novidades do Officetrack que já estão disponíveis na plataforma. E você, usuário do Officetrack, já pode pedir, né, para ser habilitado, treinamento, o que for. Certo, William? Olá, bom dia a todos. É isso mesmo, a ideia aqui é a gente tentar passar um pouquinho, mesclar um pouquinho a parte técnica e a parte de negócio, das novas funcionalidades que o Officetrack tem disponibilizado. Vocês sabem que continuamente o Officetrack vem evoluindo, né? E a gente tem tentado trazer aí para vocês, para se encaixar, né, na melhor demanda de modelos de negócios de cada cliente, né? Então, vamos tentar, dentro desses minutos que a gente tem, obviamente que a ideia aqui não é ensinar, não é colocar a ideia já em prática para vocês. A gente até gostaria de ouvir de vocês a necessidade, porque podem ser essas as funcionalidades, como podem ser outras funcionalidades que vocês venham a necessitar, e a gente está aqui justamente para tentar ouvir, entender a necessidade e implementar em conjunto com vocês, né? Muito bom. Vou compartilhar a tela aqui, William. Ok. Um segundinho. Deixa eu achar ligar aqui. A câmera aqui. Eu também vou. Beleza. Acho que está compartilhando, né? Sim. Vamos lá. Só um minutinho. Então, vamos lá. Vamos para a primeira funcionalidade, né? Fluxo de tarefas, fluxo de trabalho de tarefas, né? Acredito que muitos de vocês necessitam, dentro do modelo operacional de trabalho de vocês, por tipo de atividades que vocês venham executar, diferentes status, né? Então, eu posso ter uma área, um departamento de logística, um departamento de vendas, um departamento de manutenção, serviços, né? E a versão que nós tínhamos, a atual necessidade que a gente tinha de implementar esse modelo era através de alguns padrões de status de mensagem, né? Então, eu não conseguia alterar sequencialmente essas atividades, esses status, e agora eu posso até incluir novas entradas, novos status, eu posso customizar novas entradas caso eu venha a necessitar, né? Construir dentro desse meu modelo operacional. A ideia aqui é que você, por tipo de tarefa, né? Então, como eu falei, você pode ter diversos tipos de atividades dentro da sua empresa e você constrói esse fluxo, né? Então, eu posso ter uma determinada atividade que vai ter determinados status, outra atividade que vão ter outros status. Eu posso mesclar todos esses status através de formulários diferentes para cada uma dessas entradas, o que dá uma flexibilidade muito grande para o desenvolvimento das atividades, principalmente que está em campo. Ele não tem que ficar, de repente, passando por etapas que não refletem efetivamente aquele trabalho que ele está executando lá em campo, né? William, aqui essa tela é uma tela da construção, é isso? Isso. Existe uma opção dentro agora do Officetrack, que é habilitada, né? E através dessa nova tela, nessa nova opção, você pode construir. Você constrói cada um dos
dos passos, né, que você quer dar para cada atividade que você vai executar. Então, você vai construindo, então você vai adicionando cada etapa e vai colocando cada formulário ou formulário que você queira para essa determinada etapa. Então, por exemplo, a tarefa ela sempre começa, em vias de regras, né, com status de nova, né, que ele vai realizar. Aí você pode montar um fluxo e falar, não, depois do novo para esse tipo de tarefa aqui, eu quero que ele me confirma. É isso? Exatamente. Aí depois de confirma, a caminho de ida, quer dizer, ele vai lá realizar. Depois Exatamente. chegou no cliente, aí depois não chegou no cliente, ele está repetido aqui. Isso, porque ele tem duas tomadas de decisão, né? Ou ele inicia uma tarefa, ou ele cancela essa atividade. Por exemplo, o cliente não autorizou a execução da atividade, o cliente não estava. Então, você tem opções que você pode estar adicionando, diferente de um processo comum que você tenha atualmente dentro dos status existentes. E aí, se ele tomar a decisão de ele iniciar a tarefa, né, que vai estar em andamento, então ele vai ter outra opção aqui, o andamento, o retorno, enfim, que ele saiu, foi embora, etc. Isso, exatamente. Dentro do modelo atual, a partir do momento em que você realiza uma atividade, ou, por exemplo, não realiza ela, a atividade por si só ela é removida do dispositivo. Então, tem muitas empresas que gostariam de estar adicionando, por exemplo, o deslocamento de retorno desse funcionário até da empresa para a empresa ou para casa. Então, porque isso se faz necessário do fluxo de trabalho e, obviamente, para contabilizar deslocamento, custo, despesas, né, nesse processo. Tá, e sendo por tipo de tarefa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos supor, na minha empresa, eu tenho ali o pessoal que cuida da logística, eles pegam os equipamentos e entregam, seja na casa do cliente, ou seja numa unidade de distribuição, onde o técnico vai lá pegar esse equipamento. E aí o técnico, ele pega o equipamento e vai fazer uma instalação, uma manutenção e etc. Agora, se eu tenho um tipo de tarefa de entrega, eu posso construir status conforme a logística. Por exemplo, o funcionário vai lá e, primeira coisa, ele vai confirmar que ele sabe que ele tem que fazer essa entrega. Aí ele vai lá e seleciona um status de carregando o carro, carregando o caminhão, enfim. Depois ele tem o deslocamento, depois ele tem a chegada, depois o descarregamento, então ele tira ali do carro, entrega, né, e o comprovante de entrega. Esse é um tipo de tarefa. E dentro da mesma empresa, dentro do mesmo ambiente, eu tenho um outro tipo de tarefa, por exemplo, chamado manutenção, onde esse técnico de manutenção vai fazer um outro fluxo, que é estou a caminho, por exemplo, igual aqui, eu confirmei, estou a caminho, cheguei no cliente, né, se vou iniciar ou não vou iniciar, e etc. Então, é possível agora, dependendo do tipo de tarefa, posso ter fluxos diferentes e, pelo que eu estou vendo, por exemplo, eu posso, dependendo do status, o próximo passo, eu posso selecionar 4, 5 opções diferentes. Exatamente, é o tipo de tarefa que vai designar o seu fluxo de atividade que cada recurso em campo vai estar executando, porque até mesmo eu posso ter recursos diferentes para cada uma dessas atividades. E não seria comum você ter um único padrão de status dessa tarefa para todos esses segmentos, né? Então, desta forma, você flexibiliza para que cada departamento tenha o seu próprio fluxo de atividades a serem executadas. Fantástico. Então, isso responde uma pergunta que nós tivemos na primeira palestra, né? Por exemplo, eu posso preencher vários formulários numa entrada. Você pode criar 3 entradas. Né? A primeira etapa, por exemplo, igual o Danilo mostrou, primeira etapa, o formulário do Covid. Eu crio um status lá, né? E aí vai colocar ali, ó, eu higienizei as mãos, eu estou com a máscara, tiro foto da máscara. Depois, o próximo status pode ser uma atividade de início, pré-início, de equipamentos de segurança, né? Isolei a área, estou usando EPI e tal. E uma terceira, ainda antes de começar, eu posso colocar um outro formulário, né? Com alguma análise do cliente, por exemplo.
Isso, além dos status, das entradas que existem, como nós vimos lá no slide anterior, nós podemos criar 4 novos tipos de status que vai, de repente, complementar esse fluxo, que nem é o caso aqui. Nós criamos dois tipos de entradas adicionais que vai auxiliar num mecanismo de fluxo dessas atividades aí de forma separadamente. Fantástico. Quer dizer, ganhando cada vez mais flexibilidade, né? Tornando que o cliente possa inventar da cabeça o que ele quiser e colocar no OfficeTrack. Isso, exatamente. Então, aqui, ó, a gente vai pegar esse mesmo exemplo aqui e vamos verificar como que efetivamente fica isso para dentro do dispositivo, para quem está em campo. Então, note que a primeira etapa, quando chega uma atividade, é a confirmação, né? Se vocês lembrarem bem de como que é hoje, vocês, além do confirmar, vocês devem ter lá o não realizado, né? Aqui a gente considerou, por exemplo, num fluxo de atividade, que essa opção de status ela não é existente. Ela vai ser, por exemplo, mais para frente. Então, eu estou designando a forma de como que essa atividade deve ser executada. Então, a primeira etapa lá é uma confirmação, né? Aí, uma vez que eu confirmei, eu vou colocar a caminho. Novamente, eu só tenho uma única entrada para ser executada, né? Não dou outra opção para ele nesse momento. Eu cheguei nesse cliente, quando eu chegar nesse cliente aí sim eu vou ter duas opções, né? Que são as opções de iniciar a tarefa e de cancelar essa tarefa, né? Então aí as duas outras status da tarefa que eu posso estar selecionando, né? Se eu cancelar a tarefa ou se eu iniciar essa tarefa, ela vai me remeter para um fluxo de retorno, né? Porque eu executei ou eu cancelei, então eu já estou no cliente. Então agora eu preciso me retornar, seja ela para a empresa, para casa ou para qualquer outro cliente que venha a ser, então eu preciso ter um retorno se eu me desloquei, né? Então, a partir do momento que eu fizer esse deslocamento, aí sim eu posso estar encerrando essa atividade. Então, aí eu vou, agora eu já cheguei no local da empresa, ou em casa, ou no outro cliente, e aí eu encerro a atividade. Isso aqui é um pequeno exemplo só para ficar um pouquinho mais claro dessas customizações que você pode ter, flexibilizar esses status dessas tarefas aqui, justamente de acordo com o que você precisa para cada tipo de atividade que você vai estar executando. E, bom, aqui a tela, né, do OfficeTrack, e aqui o técnico, né, o funcionário, ele vai selecionando os status. E o bacana é que, pelo que eu entendi, você pode desenhar um fluxo e para que ele feche aquela atividade, ele tem que percorrer todo o caminho que você indicou com algumas variáveis, né? Ah, se isso, abre isso. Se aquilo, abre outro status e assim por diante. Exato. Mas é o próprio técnico que no aplicativo até altera ali o status na hora, né? Exatamente. Lembrando que apenas é um modelo para exemplificar aí as formas de você designar essas atividades ou o fluxo dessas atividades aí, de cada uma dessas atividades de status da tarefa. Legal. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de ocultar os campos de tarefas e obrigatoriedades, né? Até então, quem cria atividades aí, por exemplo, através da web, sempre visualizava todos os campos que a tarefa disponibiliza, né? Mesmo não sendo obrigatórias ou mesmo não tendo a necessidade de estar preenchendo todas essas informações. Então, para poder minimizar a visualização, otimizar o que você vai estar preenchendo, agora eu tenho a oportunidade de informar quais campos eu quero que apareça no momento em que eu vou criar essa atividade através da web. E, além disso, que é muito interessante, é colocar as obrigatoriedades de cada um desses campos. Isso evita muito erros de falta de informação no momento em que
o técnico, a pessoa em campo, vai executar essa atividade. Então, você vai ter a certeza de que, com essas configurações, todas as informações que você precisa estar encaminhando para o seu recurso em campo vão estar disponíveis no dispositivo desse recurso. William, então, eu, por exemplo, estou lá, vou abrir a tarefa na web. A minha empresa, eu não uso ordem de trabalho, eu não uso prioridade, eu não uso contratante, nem e-mail e tal. Então, se eu vou clicar ocultar aqui, quando eu for abrir uma atividade, esse campo não me aparece. Exatamente. Na web, ele não vai ser apresentado para preenchimento. E, por exemplo, se eu clicar aqui no tipo de tarefa, campo obrigatório, enquanto eu não selecionar um tipo de tarefa, eu não consigo abrir a atividade. Isso. A partir do momento que você colocar qualquer obrigatoriedade nesses campos, você não consegue salvar essa tarefa e, consequentemente, criar essa atividade. Agora, isso aqui resolve um problema nosso de suporte muito grande, né? Que é o pessoal que esquece de colocar o tipo de tarefa e aí não vem o formulário, né? Porque esqueceu de colocar o tipo de tarefa. E aí abre o ticket de suporte. Ah, não veio o formulário, tal, lógico, não tinha tarefa. Então isso dá para matar também esse tipo de erro. Sim, com certeza. Legal. Adicionalmente aos campos padrões da tarefa, né, de tarefa que se tem, aqueles campos personalizados também estão incluídos nesse mecanismo de obrigatoriedade ou de ocultar esse campo. O interessante é que você, além de estar colocando essas opções, você também tem a opção de oferecer, por exemplo, uma lista de preenchimento, né? Então, a pessoa, de repente, precisa de um auxílio do que deve estar contida dentro do conteúdo de determinado campo. Então, por exemplo, no estado, somente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, são válidos para a criação da tarefa, ou tais equipamentos são válidos. Então, isso facilita muito erros de envio, erros ortográficos, né, na hora de estar encaminhando, e, consequentemente, aí também melhora o processo teu de recuperação das informações que estão em campo, porque ela vem de uma forma mais padronizada, né? Você padroniza a forma com que você vai estar recebendo essas informações. O nosso Citrec, nós temos 30 campos personalizados, né? Que o cliente pode denominar os nomes desses campos. Então, ele pode tornar obrigatório ou ocultar. Às vezes, de repente, eu quero usar um campo, mas eu não quero que apareça na web, eu posso ocultar, certo? Via integração, eu vou usar esse campo. E agora, além disso, então, eu posso colocar aqui no campo personalizado como uma lista as opções, e em vez de ele escrever, ele só seleciona. Exato. Uma lista drop-down. Isso, uma lista suspensa. Então, olha, aqui é um pequeno exemplo das informações resumidas, né? Então, eu não tenho todas aquelas informações. Então, com base em critérios que você colocou de ocultar, então, somente aqueles campos necessários vão estar disponíveis e, obviamente, aqueles que são obrigatórios vão ser consistidos no momento em que você for salvar essa atividade. E aqui é o exemplo de como que seria, como você visualizaria ou como você iria escolher cada uma daquelas opções da lista suspensa que você pré-definiu lá na hora que você criou cada um desses campos no personalizado, né? Nos campos personalizados. Eu posso usar os 30 campos dessa maneira, William, só para ir selecionando? Dessa maneira. Além de outros recursos que nós já falamos, inclusive foi tema do Summit do ano passado, popular informações que vêm, por exemplo, do POI, já trazer automaticamente para dentro dos campos personalizados. Isso já era um recurso anteriormente já disponibilizado. Ok? Fantástico. Bom, regra de negócio é um recurso que talvez poucas pessoas acabam utilizando, né? Ela pense num processo em que você tem um filtro
e com base nesse filtro, na característica da informação que você está criando, da tarefa que você está criando ou da tarefa que você está atualizando, ele vai disparar, né? Tem uma trigger ali que ele dispara determinadas ações. E agora, dentro da regra de negócio, eu tenho a possibilidade de automatizar uma distribuição do recurso, que é baseado, por exemplo, na ajuda de cada tarefa. Cada tipo de tarefa tem lá uma aba que diz respeito à parte de auxílio de peso. E aí, a ideia é que hoje, por exemplo, quando você define, você pode definir, por exemplo, aqui, qual é o peso de cada uma dessas atividades aqui, né? Qual que você quer que ele tenha maior valor para que ele se considere no processo da distribuição dessas atividades. Isso é definido lá no tipo de tarefa. E, atualmente, hoje, você faz como isso? Então, se você olhar, quando você cria uma tarefa, existe lá um botãozinho de pesquisa, de busca, né? E dentro desse busca, eu tenho lá um ajuda. E nesse ajuda, ele se baseia justamente nesse critério para te dar informações de quais técnicos eu tenho disponível. Então, nesse exemplo que a gente está colocando aqui, nós temos aqui uma atividade, por exemplo, que vai ser executada, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Então, eu tenho um técnico 2 que está lá no Rio de Janeiro. Então, eu não tenho necessidade de alocar outros recursos que não esteja próximo àquela atividade para execução dessa atividade. Então, ele aqui, hoje, esse ajuda já me dá uma porcentagem de qual seria o melhor recurso que vai executar essa atividade. A ideia é que você não tenha mais que fazer esse processo de forma manual, e sim, através da regra de negócio, você permitir que esse processo seja feito automaticamente. Então, com base no tipo de atividade, né, com as características do peso, ele vai atribuir automaticamente para o recurso com critério que você pré-definiu lá nos pesos de cada um dos critérios que tem lá na atribuição. Então, essa é a ideia. Então, nesse exemplo aqui, ó, quando você criar a atividade, ele automaticamente vai, obviamente, aqui nesse caso, designar o próprio técnico número 2, que é o que está próximo à atividade que vai estar sendo executada. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui, por tipo de tarefa, eu posso colocar o que me interessa mais. Então, por exemplo, nesse caso, me interessa a distância. Então, o peso maior está na distância. Então, ele sempre vai atribuir a tarefa para o funcionário mais próximo, nesse caso. Mas vamos supor, eu tenho ali manutenção de lojas, né? E eu tenho diferentes tipos de manutenção, né? Por exemplo, uma coisa é que a porta, vamos supor, do banheiro masculino soltou, né? Ou a pia quebrou, alguma coisa assim, uma lâmpada queimou. Outra coisa é, eu tenho um cano que estourou e está caindo água e que preciso desligar a água do prédio inteiro lá onde está a loja, né? Porque precisa consertar. Então, no caso, por exemplo, uma emergencial dessa que eu estou falando do cano, então me interessa mais a distância, certo? Então, o técnico que tiver da manutenção que estiver mais perto vai lá resolver. Mas no caso, por exemplo, de uma lâmpada queimada, eu não preciso do mais próximo, né? Então, eu posso fazer uma jogada, por exemplo, distância me interessa 5, mas peso da tarefa 10, ou seja, se o cara tem mais tarefa para executar no dia ou não, né? E agora, se eu colocar, por exemplo, o peso da tarefa 10, nesse caso, e distância 5, ele vai fazer um balanço entre a distância e a quantidade de tarefas que a pessoa ainda tem para executar? Exatamente. Não só em relação à quantidade de tarefa, mas se você colocar qualquer outro tipo de outra opção, melhor dizendo, dentro desse critério de atribuição, ele vai considerar na análise para a distribuição desse técnico. É o mesmo modelo que ele iria fazer, a mesma sistemática que ele iria fazer dentro de um processo manual, e agora ele está fazendo de uma forma mais automática. Então, você não precisa que alguém do seu back-office tenha que ficar atribuindo essas atividades com bases nesses critérios, e sim
uma vez criado, ele já vai automaticamente criar a atividade designando com base nesses recursos. Quer dizer, é uma automatização, né? Isso, é uma automatização. Legal. Bacana. Bom, um outro item, revisar e assinar, né? Esse é um item muito interessante, principalmente para os clientes que, de repente, necessitam verificar todas as informações que o técnico ou a pessoa em campo realizou em termos de atividade. Então, muitas vezes, hoje, a pessoa vai lá, dá o telefone, a pessoa assina, o técnico envia e pronto, finalizou a atividade, né? Muitas vezes o cliente necessita visualizar, por exemplo, o que você preencheu, as informações que você preencheu. Então, agora eu tenho uma nova opção na hora que eu crio o formulário, que eu vou incluir para dentro do formulário, que se chama revisar e assinar, né? A partir do momento em que eu crio esse campo, eu preciso, a partir de então, formatar esse relatório, né? Então, eu preciso desenhar como que essa informação será apresentada para o meu cliente, né? Então, eu desenho o layout, né? O relatório que vai ser apresentado. Diferentemente de um relatório, você continua tendo os relatórios padrões que você encaminha por e-mail, por exemplo, como comprovação da atividade, da OS. Né? Aqui apenas seria, por exemplo, um resumo dessa sua atividade. E aí, a partir do momento em que você tem isso pronto, isso designado, na hora em que você vai preencher as informações, no dispositivo vai estar aparecendo lá um campo para que você pressione para que ele venha a pré-formatação desse documento. William, um minuto, deixa eu te interromper. Espera aí. Esse aqui é o Report Design, que é aquele que o cliente pode desenhar o relatório, né? Como você falou, que vai para o cliente ou que vai para uma central, então ele tem a possibilidade de desenhar a forma como ele quiser esse relatório. O que você está me dizendo é que agora o cliente pode desenhar também o que vai mostrar no celular para o cliente ali na hora? Sim, você formata. Óbvio que você, nesse caso, é uma formatação com uma visualização mais dispositivo, né, mobile, né? Mas você formata com todas as informações, para que ele tenha certeza de que todos os dados, as informações, de repente você está trocando peças e quer que ele entenda ou visualize quais são as peças ou as informações que você está colocando dentro da ordem de serviço, para que quando a pessoa, o próprio cliente receber a ordem de serviço efetivamente, ele sabe que todas aquelas informações são efetivas daquela atividade que foi executada. Então, olha, aqui um exemplo, né, na verdade, de como no dispositivo, ele vai lá, aperta, não tem inicialmente aquele botão de enviar, antes de enviar aparece esse botão para fazer a revisão, e na hora que você vai apertar, depois que você aperta, vai aparecer justamente esse seu relatório. E aí você vai mostrar todos os conteúdos necessários, e a partir daí você vai permitir com que ele faça a assinatura. Aí ele assina, e aí sim você está apto para fazer o envio dessa sua informação. Então, isso fica amarrado à tarefa, né, ao tipo de tarefa, e o relatório padrão da UES, do relatório de execução da atividade, é encaminhado normalmente para o seu cliente. Entendi. Então, por exemplo, a assinatura antiga que você encaixa ali, que abria uma tela em branco, o cara assinava e aí se encaixava, agora ele assina ali no PDF, né? Ele gera ali um relatório e ele assina, é isso? Isso, ele abre aqui embaixo, tem lá um botãozinho para você colocar, optar para fazer a assinatura, né? Vai abrir como se fosse uma canetinha, e aí você vai e assina nesse próprio documento. Fantástico. Bom, aqui pronto para revisão e aprovação. Acredito que já tem algumas empresas que já vêm utilizando esse mecanismo.
algumas empresas de forma automática desse processo, outras não tão automática, mas o interessante é que você consegue gerar uma certa produtividade, principalmente na entrega dessa atividade que você executa, quando você tem uma necessidade de aprovar aquilo que o seu técnico está executando em campo. Então, imagine o seguinte, que o seu técnico tenha que executar uma atividade para o seu cliente e você vai preencher todas as informações e tem lá uma etapa que é para fazer a revisão. Quando ele executar essa atividade ou preencher o formulário que tem que ser preenchido, as informações, essas informações elas ficam à disposição do seu back-office, por exemplo, do seu coordenador, do seu gerente, para que ele faça a aprovação dessas informações. Né? Ele vai aprovar ou vai rejeitar. Caso ele venha a rejeitar essa atividade, ele vai permitir que você, inclusive, coloque e adicione o que você precisa fazer. Olha, eu estou rejeitando porque a foto ficou desfocada. Estou rejeitando porque o texto não ficou claro. Então, passo a informação para o meu recurso de campo por qual motivo ele tem que refazer aquela atividade. E aí, uma vez que ele consegue visualizar a informação, né? Olha, altera, nesse caso aqui, altera o índice de 2.500 para 1.800, algo desse tipo. Então, o recurso, de novo, vai e executa todo o processo novamente de aprovação. Eu posso ter, quando o título diz revisão e aprovação, né? Eu posso ter 2 níveis de aprovações. O nível 1, vamos chamar assim, que seria o nível do seu coordenador imediato, do seu gestor, de alguém que vai lá de qualidade, por exemplo, da sua própria empresa, né, que vai avaliar as condições que você executou essa atividade. E depois, se você até tiver um cliente que esteja na expectativa de receber essas informações, você pode até atribuir para esse cliente a aprovação. E ele aprovar ou rejeitar essa atividade. Isso faz com que você ganhe não só a produtividade da execução, mas a garantia de que aquela atividade não vai ser rejeitada. Hoje, você tem a possibilidade de que, ao enviar um relatório, uma determinada informação, você ainda tenha que olhar, fazer uma qualidade e, muitas vezes, até refazer algumas informações, né? E isso melhora a qualidade da entrega, melhora a expectativa de que o seu cliente vai ter essas informações o mais breve possível e já com a ciência de que essa atividade está aprovada. Ou seja, eu, por exemplo, prestador de serviço, eu presto serviço para uma empresa, para um cliente, eu tenho os meus técnicos, o técnico vai lá, executa a atividade, eu estou no back-office, eu recebo esse relatório, eu posso aprovar esse relatório ou rejeitar e aí volta para o cara refazer em campo o que ele fez de errado. Uma vez que eu gostei, aprovei, aí isso pode ir para o meu cliente final para que ele aprove ou rejeite o final. Ou para um auditor que ele vá lá e assine que está tudo em ordem, ok? Mais ou menos isso? Isso, exatamente isso. Ele vai economizar todos os seus possíveis erros que você tenha cometido para que todas essas atividades, ao ser finalizada, ele seja considerado já como uma atividade completa, né? Sem necessidade de passar por qualquer outro tipo de revisão e, o mais importante, aprovada pelo próprio cliente. Legal. Legal. Uma outra funcionalidade que muitos clientes, né, tinham uma necessidade, né, e perguntava da seguinte forma, né? Então, quando eu mandar o formulário, eu posso lá e alterar alguma informação, né? A resposta sempre foi não, né? Por quê? Uma vez que os dados foram encaminhados, você não tem condições de estar fazendo alteração. Mas ele tinha que fazer download em Word, por exemplo, Excel, exatamente, e aí alterar e depois salvar. E aí... Exatamente, mas as informações na base do Office Track, elas permaneciam inalteradas.
Obviamente é que aqui nós não estamos falando de todos os campos possíveis dentro de um formulário, mas isso agora já é possível. Por exemplo, quando você você tem lá um formulário, seja ela em formato personalizado ou não, você pode editar, por exemplo, esse formulário, e aí vamos supor que eu tenha que fazer a troca, nesse caso aqui, desse conteúdo, né? Já não tem aquele mecanismo de aprovação, é só já veio o formulário. Então, ao editar esse formulário aqui, ele vem me dar a opção aqui para eu alterar, por exemplo, para 1.800, e uma vez que eu salvar essa informação aqui do formulário, ele automaticamente já me altera o relatório. Então, toda vez que você precisar fazer a alteração, visualização desse formulário, você vai conseguir visualizar já com esse conteúdo. Então, ele minimiza muito esses aspectos que o Willan mencionou, de baixar em Word, baixar não sei o quê, e fazer algumas alterações. E isso inclui também, por exemplo, para fotos. Às vezes você tirou a foto, ficou um pouco borrada, alguma coisa assim, você precisa ter, se a pessoa de repente tirou outras fotos, ou você tem outras fotos para ser substituída. Então, na edição de entrada, você consegue fazer a substituição, por exemplo, dessa foto, né? Então, agora você consegue não só alterar algum conteúdo específico de algum campo, ou também fazer uma alteração, por exemplo, da foto que foi tirada. Então, a partir do momento que eu salvar, eu já vou ter essas informações no meu relatório. Aqui eu tenho as fotos, eu seleciono ela, seria isso? Eu clico em editar, aí ele deve me abrir uma pastinha igual daquelas Exatamente. E aí seleciona a foto, ele encaixa a foto no mesmo lugar, uma foto nova no mesmo lugar, e aí o relatório sai, né? Já. E aí, uma vez que você salvou, ele salvou todo o conteúdo novamente no relatório. Legal, muito bacana. Isso muita gente pediu, né? Isso, exatamente. Fotos de galeria, né? Nós tínhamos aí um dilema, né? Sempre que as pessoas tinham uma necessidade de pegar foto da galeria, era sempre aquele 880, né? Porque isso era baseado no perfil. Ou o perfil permitia, ou o perfil não permitia. Então, eu nunca tinha a possibilidade de eu mesclar, né? Campos que tem que eu posso obter da galeria e campos que não. Olha, esse aqui eu quero que ele realmente tire a foto. Então, agora eu tenho, dentro da propriedade da foto, eu tenho a opção agora de identificar se ela vai utilizar a configuração do perfil, né, que lá vai estar definido se pode ou não pode, ou eu posso dizer que, não, olha, essa foto em específico, para esse tipo de foto aqui, eu vou permitir que ele busque da galeria. E aí ele respeita aqueles mesmos critérios de idade da foto que você tem no perfil lá do técnico, né? Então, eu posso ter uma foto que vai identificar a idade de cada uma delas, né? Olha, foto tirada 1 minuto, foto tirada 2 minutos, X minuto, 1 dia, 30 dias e assim por diante. William, como era por perfil? Então, vamos supor, a gente tem um cliente que desenha ali um croquis na hora, né? Ele salva com imagem e ele buscava na galeria e colocava no formulário esse croquis para vir a imagem. E aí, como era por perfil, então todos os campos de fotos ele poderia colocar da galeria. Inclusive, por exemplo, igual o Danilo mostrou ali no começo da nossa apresentação do Summit Digital, que eu quero que o funcionário tire uma selfie mostrando que ele está de máscara, por exemplo. Nesse caso, ele poderia pegar da galeria, né? Sim, você escolhe. Você, na hora que cria esse formulário, você define quais tipo de fotos tipo de critério, né, que você vai definir, o que vai ser por galeria e aquilo que não. Sim. Por exemplo. Não, mas eu digo antes dessa funcionalidade, ele poderia colocar. Agora eu posso montar um campo, por exemplo, o croquis, e aí ele coloca ali nos últimos 10 minutos, 1 hora, ele desenha o croquis salvo, e o outro campo, por exemplo, da máscara, obrigatório ele tirar foto, ele não pode buscar da galeria. Exatamente. No caso nesse perfil, por exemplo, ele não iria poder tirar da galeria, então ele é obrigado a tirar foto especificamente aí
do dispositivo. E aí, por último, a gente tem a parte de arquivos de anexos, né? Como anexar, principalmente no caso, as pessoas que utilizam a parte web, né? O recurso de criação da tarefa web, e de repente tem uma necessidade de estar encaminhando manuais, orientações, né? Ou um link específico para esse recurso. Então, agora eu consigo, através lá da tarefa, você tem uma aba lá de arquivos, e lá você consegue adicionar esse arquivo. Então, você tem lá algumas opções aí, né, um link ou o arquivo. Na hora que você selecionar, ele vai abrir a opção para você selecionar o arquivo dentro do seu dispositivo, por exemplo. E aí, a partir do momento em que você seleciona, salva e cria a tarefa, isso fica disponível para o seu recurso, seja ela através de um arquivo PDF, ou seja ela de um link, para que ele faça a consulta através da tarefa, né? Então, na tarefa, eu vou ter essa informação. Então, ele sobe aqui o arquivo, que é igual, isso, né? Você select, aí abre uma pasta, alguma coisa, você põe o arquivo e aí aparece para ele no Office Track ali, para ele abrir? Isso, ou se for um link, vai aparecer para que ele possa estar acessando as informações, por exemplo, como eu falei, exemplifiquei manuais, orientações, algo assim. Vamos supor que tem um manual lá de 300 páginas, com muita imagem e tal, dá 200 mega. Você não vai mandar isso para o telefone do cara, né? Principalmente para fazer download. Mas se você manda o link e esse manual está numa nuvem, ele pode clicar no link, abre lá na nuvem, ele não precisa fazer download, ele pode percorrer, né? Desde que esteja no endereço da nuvem, ele pode percorrer e abrir o PDF num Chrome do telefone, por exemplo, automaticamente. Isso, ele vai abrir para você, considerando, como você mencionou, esse documento estando no link internet, ele vai conseguir abrir essas informações para você. E, obviamente, né, que cada vez que você incluir um ou outro arquivo ou link, isso também fica disponível para que a pessoa de campo, a pessoa de escritório possa também depois baixar essa informação se for necessário. Olha, muito, muito bom, muito legal, William. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Fantástico. Nós estamos com o tempo estourado, tem um monte de perguntas aqui que eu estou vendo. Vamos tentar responder 2, 3 por conta do tempo, o resto a gente direciona as respostas. Tem uma pergunta: esse tipo de entrada pode receber qualquer nome, correto? Estou falando dos status. É possível escolher 3 ou mais tipos de entrada como sendo obrigatório para que a tarefa possa ser fechada? Sim, né? É o fluxo, né? Você monta o fluxo. Sim, que nem aquele exemplo que nós demos do chegou ao cliente, poderia ser 3, 4 opções, dependendo do que você tiver, ou customizar dentro desse processo. Como o técnico altera o próprio status? É no aplicativo, igual a gente mostrou. Isso. A foto. Ele vai lá e seleciona o status e segue o status sempre através do dispositivo. Sim. Quando essas atualizações estarão disponíveis? Já está disponível. Pode entrar em contato com o nosso suporte. A única coisa é que assim, elas não estão disponíveis por padrão. A gente pede para que vocês entrem em contato com o nosso suporte para fazer essa habilitação, até mesmo porque a gente precisa sempre passar a orientação para todo mundo, visto que se vocês usarem as mesmas entradas que vocês têm atualmente, ele sobrepõe a que existe. Então, é sempre recomendável criar novos tipos de atividades, enquanto se tem ou se está criando esse fluxo, para que posteriormente vocês adaptam ao fluxo padrão. Então, isso não está disponível propositalmente essa opção, justamente para não criar esses problemas já direto em produção aí, né? Bom dia, em meu caso, para cadastro de clientes e de máquinas que foram ou serão vendidas, quando for abrir um chamado técnico para uma intervenção nos equipamentos,
ele irá trazer toda a informação da empresa e um cabeçalho da ordem de serviço a ser aberta? Sim, né, William? Se você registra o equipamento como um Pode. subcliente, ele traz tudo, né? Isso, exatamente. Você pode criar as informações lá do POI, o cadastro dessas informações lá no POI. Você pode usar no próprio POI campos personalizados, que também você pode até ter 30 campos personalizados. E na tarefa, você também pode estar puxando automaticamente essas informações popular, que eu havia mencionado, que nós discutimos isso e falamos no Summit do ano passado. Tá bom. Nos relatórios, última pergunta, por questão de tempo, pessoal. Nos relatórios mais extensos, com mais de 150 fotos, o prestador, deve ser o técnico, né, em campo, agora pode visualizar o relatório antes de enviar? Está falando do pronto, assinar e revisar. Sim, sim. Se você tiver configurar e personalizar aquele relatório de revisar e assinar, sim, pode ter todas as informações. O único problema é que, como é um dispositivo pequeno, né, que geralmente ele vai fazer muito scroll, né, na verdade, porque são uma quantidade grande aí, por exemplo, no caso de fotos. Você mencionou aí 150, né, na verdade. A ideia é que você, de repente, esse tipo de cenário, você faça o mais resumido possível, para que o seu cliente apenas tenha uma ideia, né, daquela atividade que você executou. Mas o formulário padrão de execução, que vai 150 ou quantas forem em termos de foto, continua sendo válido da mesma forma e sendo encaminhado para o cliente ou para quem quer que seja. William, valeu, cara. Parceirão, muito obrigado aí, fantástico. Então, você que já usa o Office Track, entre em contato com o nosso suporte, abra um ticket ou nos nossos canais de WhatsApp, Skype, e-mail, como telefone, peça para testar essas funcionalidades, peça para habilitar, não perca tempo. Realmente, funcionalidades excelentes. E por conta do tempo, pessoal, a gente já estourou. Eu quero agradecer todo mundo que participou aqui do nosso primeiro dia, nossa primeira manhã. Amanhã a gente volta às 9 horas, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Amanhã a gente vai iniciar com Alcir Santos, da CCL, uma empresa fantástica, uma certificadora. Olha, foi um dos projetos mais difíceis para a nossa equipe. Né, vocês vão ver amanhã, né, por conta de uma série de métricas, de cálculos. Depois nós vamos ter a nossa parceirona Dirce Boer, diretora executiva da DMC. Ela vai contar para a gente como foi lidar nessa pandemia com os promotores. Tem promotor no Brasil inteiro, espalhado no Brasil inteiro. Ela trabalha na área de promotor de autopeças. Depois nós vamos ter o Gerson Zainad Júnior, da American Tower, maior empresa de torres do mundo, né? Aquelas torres onde colocam as antenas para telefonia, para radiofrequência. Ele vai falar o seguinte: Office Track como pilar do sistema de gestão OIM da ATC, da American Tower, fantástico. Tá? Depois, na sequência, nós vamos ter a presença diretamente de Israel, do Jack Tabak, que ele é Global Account Manager, e ele vai falar sobre as inovações, o que vem por aí. Você, usuário do Office Track, você vai ver o que está vindo por aí, e mais o roadmap do ano que vem do Office Track. E amanhã a gente finaliza. Olha, pessoal, não percam o dia de amanhã, tá excelente igual hoje. Nós vamos ter a fábrica de software com o Ricardo Roncone e o José Paulo, do 3Com Lab. Eles fizeram a integração do Office Track com o equipamento IoT, Internet das Coisas. É fantástico, nós vamos demonstrar ao vivo, não perca, amanhã o dia está cheio, excelente. Pessoal, muito obrigado, valeu, muito aprendizado, amanhã tem mais, aguardamos vocês às 9 horas. Fiquem com Deus e um bom resto de dia. Valeu!